Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós nos dirigimos a Ti, pedindo que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos dê a Tua graça, nos ajude diante de tudo que vamos ouvir. E que tenhamos a consciência da responsabilidade que é ouvir aquilo que temos ouvido. Porque uma vez que aprendemos e não praticamos, somos culpados diante do Senhor. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor nos ensine não só o que precisamos aprender, mas aquilo que precisamos também praticar. Nós assim oramos e pedimos por Jesus. Amém. Nessas últimas 3 semanas, nós temos separado esse momento aqui à noite para falar de justiça social e o papel da igreja e o nosso papel, não apenas como igreja, mas como cristãos diante de um tema tão importante, tão relevante como esse. Na primeira mensagem nós vimos que existem muitas esferas da justiça social que simplesmente não é responsabilidade da igreja, mas é responsabilidade dos cristãos tentar contornar. É responsabilidade minha e sua na área de atuação onde nós trabalhamos, em outras organizações, em outros lugares, fora da igreja, tentar fazer isso. Nós vimos que a igreja ela é a comunidade do pão e do cálice, a comunidade da palavra e do banho, do batismo. Essa é a responsabilidade principal da igreja. E uma igreja que se preocupa com a sua função principal, que é tornar cristãos fortes, amadurecidos, comprometidos com o reino de Deus, normalmente ou consequentemente, essa igreja vai acabar gerando homens e mulheres maduros que irão buscar a justiça social de forma natural. O entendimento que eles têm do Evangelho, o comprometimento que eles têm com a palavra de Deus vai levá-los naturalmente a essa busca por justiça social. Na segunda mensagem nós vimos alguns textos bíblicos e esses textos nos mostraram a nossa responsabilidade diante das injustiças que existem na nossa sociedade. E esses textos, eles nos levaram a 4 conclusões. Nós vimos que o bem coletivo é mais importante que o bem individual, que o bem da comunidade, ele acaba beneficiando a todos, que nós devemos praticar justiça baseados no fato de que Deus é justo. Então nós devemos cumprir a nossa função, ou cumprir justiça, buscar justiça porque Deus é justo. E por fim nós vimos que praticar justiça é antes de tudo um ato de amor. Semana passada, terceira mensagem, ajudados ali pelo exemplo do bom samaritano, nós aprendemos que é impossível tentarmos ajudar alguém se nós não abrirmos mão do nosso tempo, se não dispusermos de tempo. É impossível ajudar o nosso semelhante, o nosso próximo, aquele que precisa da nossa ajuda. E vimos também que nós não devemos perguntar quem é o meu próximo, mas a pergunta ali da parábola é de quem eu devo ser o próximo. E esse entendimento muda, ou faz toda a diferença, muda completamente a maneira da gente se relacionar com o outro. Hoje,
eu quero trazer para a nossa reflexão um outro inimigo, e esse talvez seja, não sei se o mais poderoso, mas um dos mais poderosos, na nossa intenção e no nosso dever de ajudar os necessitados. Um grande inimigo da nossa intenção, do nosso dever de ajudar os carentes, se chama avareza. Avareza. Um dos principais motivos pelos quais nós não temos condições de ajudar outras pessoas é por causa do nosso egoísmo, que não nos permite compartilhar os nossos recursos. Ao desejarmos acumular cada vez mais, esse ímpeto, essa busca, esse desejo nos impede de repartir, nos impede de pensar no próximo, nos impede de ajudar o outro. E nós vamos ver na prática como que isso acontece. Vamos ler aí, Lucas 12, do verso 13 ao verso 21. Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi então à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Só uma lembrança, quem está com o boletim em mãos e quiser acompanhar o esboço da mensagem, na contracapa do boletim tem aí os pontos principais da mensagem de hoje, né? Só você olhar aí a parte da noite. Vamos lá. Alguém catalogou e percebeu que na Bíblia, essa pesquisa que foi feita, mostra que na Bíblia existem 215 versículos que falam sobre fé, 218 versos que falam diretamente do tema salvação e 2084 versículos que falam a respeito de dinheiro. Isso acontece, provavelmente, porque nada tem o potencial de substituir Deus nas nossas vidas como dinheiro. Das realidades que podem ocupar o lugar de Deus em nossas vidas, o dinheiro talvez seja a maior delas. O dinheiro é o maior ídolo potencial com o qual nós convivemos. Agostinho dizia que o nosso coração tem uma sala de tronos. E a gente coloca ali alguns ídolos, alguns deuses a quem nós servimos. E o dinheiro talvez seja esse ídolo que tenha esse trono mais forte, esse trono mais
Se alguém mexer nesse trono do nosso coração, a gente fica mais zangado. A advertência de Jesus, quando ele diz assim, olha, não é possível servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas, sugere que dinheiro elevado à categoria de Deus é Mamon. É o que parece que Jesus diz aqui. Parece que quando o dinheiro, ele ocupa no seu coração o lugar que Deus deveria ocupar, ele deixa de ser dinheiro. E ele passa a ser Mamon. Ele passa a ser um ídolo. Então, Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus, ou seja, um ídolo. Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Elevou o dinheiro a posição de ídolo. Isso significa que nesse momento aí na sua carteira, no seu bolso, na sua bolsa, você pode ter aí agora dinheiro ou Mamon. Depende do seu coração. Se no seu coração o dinheiro ocupa o lugar de Deus, então o que você tem aí no seu bolso é Mamon. Mas se você é o senhor do dinheiro e ele serve a você e não você a ele, então o que você tem na carteira é simplesmente dinheiro, não é Mamon. E é importante lembrar que servir ao dinheiro não é privilégio só de rico. Isso não é coisa só de rico. O dinheiro, existem muitos pobres que vivem em torno do dinheiro. Organizam a sua vida ao redor do dinheiro. Do dinheiro que têm, do dinheiro que gostariam de ter, do dinheiro que perderam. Não é apenas aquilo que possui dinheiro, não é apenas aquele que possui dinheiro que pode ser considerado escravo do dinheiro. O dinheiro, ele pode mandar em você, mesmo quando você não possui dinheiro. Essa é uma questão bem difícil de ser definida. É mais fácil ser escravo do dinheiro quando se tem muito dinheiro, ou ser escravo do dinheiro porque não se tem o dinheiro desejado? Então, não é só rico que é escravo do dinheiro. Muito pobre também é escravo do dinheiro. E aí, diante de tudo isso, como saber se nós somos ou não escravos do dinheiro? Como saber se nós estamos ou não servindo a Mamon? É só ler o texto. Jesus deixa evidente aqui no texto quem é e quem não é escravo de Mamon. Desse ídolo, desse Deus que nos impede de servir outras pessoas, de ajudar os pobres, de ajudar os carentes, os necessitados, porque nós o servimos. E porque o servimos, ignoramos os pobres, desprezamos os carentes e os necessitados. O texto nos diz. Então vamos olhar para o texto e ver quando que nós nos tornamos escravos do dinheiro. Primeiro, o texto nos diz: quando nós perdemos os limites do que é justo e legítimo, aí alguém se torna escravo de Mamon. Quando se perde os limites do que é justo e legítimo. Ou seja, quando por causa do dinheiro, você acredita que pode tudo, ou que para ter dinheiro, você pode tudo.
E aí você não respeita limites, você não reconhece fronteiras, você não para, você avança, você usurpa, você exagera, você exacerba, você desconhece direitos dos outros. Na parábola, Jesus está advertindo acerca da ganância. E Jesus nos mostra que a advertência que ele faz nasce de uma fala. O homem vira-se para Jesus e faz o seguinte pedido: peça ao meu irmão que reparta a herança comigo. Alguma coisa errada estava acontecendo aqui, porque herança é direito. Naquela cultura, o primogênito, ele recebia a herança em dobro. Na falta do pai, né, porque provavelmente o pai já não estava ali, na falta do pai, ele não apenas recebia a herança em dobro em relação aos irmãos, como ele ocupava o lugar do pai na hierarquia da família. E o que está acontecendo com essa família aqui? Quando aquele rapaz chega para Jesus e diz assim: mestre, diga ao meu irmão que reparta a herança comigo. Provavelmente o irmão mais novo, ao ver o mais velho receber a herança, ele pode ter virado para o irmão e ter dito ou pensado o seguinte: olha, é muito para você e pouco para mim. Só que era uma questão de direito. Não interessa se é muito para um e se é pouco para outro. A questão aqui é de direito. Então não tinha por que ele virar para Jesus e pedir assim: ó, fala com o meu irmão para repartir comigo a herança. Ou então, o irmão mais velho foi lá e tomou posse de tudo e não quis dar a parte do irmão mais novo. Pode ser uma coisa ou outra. O fato é que há o quê? Uma demanda entre eles. Há uma briga entre eles. O fato é que alguém não está reconhecendo o direito do outro. O fato é que alguém está com um dinheiro que não lhe pertence. O fato é que alguém está desejando um dinheiro que não deveria ser seu. Então, quando nós perdemos, quando você perde, quando eu perco, a noção de limites, de direitos, de legitimidade, por causa do dinheiro, ele se torna senhor no nosso coração. Você é escravo do dinheiro quando você perde os limites, quando você ultrapassa a fronteira daquilo que é justo e legítimo. Existe dinheiro na sua mão, no seu bolso, na sua conta bancária, que não deveria estar ali? Se existe, devolva, restitua, doe. Você pode devolver a quem de direito? Devolva. Se não pode mais, dê aos pobres, dê um destino digno para aquele dinheiro. Porque o dinheiro que está na sua mão e não deveria estar, ele se torna mamon. Quando você ultrapassa princípios, ultrapassa valores, faz o que não deveria fazer para conquistar dinheiro, ele se transformou num ídolo. Segundo, quando que alguém é escravo do dinheiro? Quando você começa a viver conflitos relacionais por causa do dinheiro. Gente, esses rapazes aqui, eles são irmãos. E eles estão em pé de guerra por causa do dinheiro. Filhos do mesmo pai, do mesmo sangue, são irmãos e estão ali se engalfinhando. Eles deveriam entrar em acordo de forma pacífica, mas o que existe entre eles? Conflito.
Então, quando existe, ou melhor, ali, naquela relação ali daqueles dois, para chegar ao nível que chegou, de alguém ir lá e pedir a um mestre, a um rabi para intervir, provavelmente existia entre eles ali o quê? Ressentimento, ódio, raiva deveria existir naquela relação ali por causa dessa herança. Quanta mágoa que não já devia existir ali. Quantas palavras duras já não foram ditas por causa dessa herança. Quantas coisas que nunca deveriam ter sido ditas, foram ditas de forma cruel, maligna, impiedosa por causa dessa herança. Quanto desentendimento. Quantas brigas já não deviam ter existido por causa dessa herança. E aí vale um princípio aqui. O que você acha que é mais comum? Perder amigos para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para ganhar amigos? Perder a família para ganhar dinheiro ou perder dinheiro para manter a paz nas relações familiares? Existe muita briga, muito ódio, muita inimizade nas famílias por causa de dinheiro. Quando o pai morre, deixa herança. Vocês devem conhecer vários casos, devem ter ouvido falar de vários casos. Tem gente que discute herança do lado do caixão do pai. Tem mulher do lado do caixão discutindo quem vai ficar com anel, com colar, com broche, com joia da mãe. Isso é o que? Mamon, destruindo a vida das famílias e das pessoas. Quando você começa a perder pessoas para ganhar dinheiro, você se tornou escravo do dinheiro. Você serve a Mamon. Quando cifrões são mais importantes que sorrisos, que lágrimas e abraços, você foi fisgado por Mamon. Pode ter certeza disso. Terceiro, quando que alguém é escravo do dinheiro? Como que nós sabemos que alguém tornou-se escravo do dinheiro? Quando você começa a viver o fetiche das coisas. Perceba o que Jesus disse àquele camarada, olha aí. Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Você consegue acreditar nisso aqui? Quando as coisas, elas começam a te encantar, elas se tornam enfeitiçadas e enfeitiçam você. Eu já mencionei tempos atrás esse sociólogo aqui na igreja. Ele é um dos maiores sociólogos do mundo, um camarada chamado Zygmunt Bauman. Extremamente respeitado por tudo que já escreveu. Ele vai dizer num dos livros dele que numa sociedade de consumo como essa na qual nós vivemos, e a percepção dele das coisas é impressionante, as conclusões a que ele nos leva a chegar. Ele diz que numa sociedade de consumo, nós precisamos consumir para sentir.
Como que alguém sente alguma coisa? Consumindo. E aí ele diz mais: qual o problema? Ele pergunta no seu artigo: qual o problema de não termos uma coisa nova? Por não termos uma coisa nova, não temos um sentimento novo. Então nós precisamos consumir uma coisa nova para termos um sentimento novo. Então presta atenção nisso. Quando nós começamos a precisar de coisas para sentir, quando nós precisamos consumir para mudar o nosso coração, quando a gente precisa ter coisas para ter alegria na alma, nós fomos fisgados por Mamon. O dinheiro se tornou um ídolo. Qual é o problema de não termos um sapato novo? É a emoção velha. Qual o problema da gente não ter uma sandália nova? Emoção velha. Por isso que a mulher, ela diz assim, ó: preciso dar um jeito no meu cabelo. Não é dar jeito no cabelo. Ela quer sentir uma coisa diferente. Ela precisa sentir uma coisa diferente. Então ela dá um jeito no cabelo para sentir uma coisa nova. E toda vez que ela se olha no espelho, com a mesma cara e o mesmo cabelo, ela sente a mesma coisa. Por isso que ela diz assim: quando eu mudar o meu cabelo, eu mudo o meu coração. Quando eu mudar o meu carro, eu mudo o meu coração. Quando eu mudar de casa, eu mudo o meu coração. Qual é a lógica aqui? Carro novo, sentimento novo. Visual novo, sentimento novo. Sapato velho, sentimento velho. Quem disse isso? Zygmunt Bauman. Ele está errado? Está certíssimo. Quando nós precisamos de coisas que o dinheiro compra para gerar alegria interior, é sinal de que nós estamos adorando Mamon. Jesus disse: meu filho, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Vamos fisgados. O que é isso aqui? É aquela sensação que todos nós temos, que foi colocada em nós por essa cultura materialista e consumista na qual nós vivemos. Aquela sensação de que os nossos vazios, eles podem ser satisfeitos por coisas que o dinheiro pode comprar. E todos nós sabemos que isso é uma grande ilusão. Você sabe disso, eu sei disso, mas nós somos réus desse crime. Quarto, quando que nos tornamos escravos do dinheiro? Quando avaliamos as pessoas pelas posses. Essa é uma outra maneira de encarar essa frase, essa fala de Jesus aqui. A vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Ou seja, a vida do homem é muito mais do que bens, muito mais do que imóveis, muito mais do que coisas que o dinheiro pode comprar. Não deveríamos avaliar uma pessoa, diz Jesus, de acordo com a abundância dos seus bens. Afinal de contas, a vida de um homem é muito mais do que isso, disse Jesus.